Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos começando o programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela TV Diário. Hoje tenho a honra e o privilégio de bater um papo com uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa. Henrique Bueno é mestre em Psicologia Positiva e Psicologia do Coach e fundador, CEO, do Hoube Institute no Brasil e em Portugal, que começou nos Estados Unidos. Henrique Bueno tem 10 anos de experiência como empreendedor de bem-estar, especialista em desenvolvimento humano, felicidade corporativa, é palestrante internacional. Que honra, que privilégio de receber aqui, Henrique Bueno. O privilégio é todo meu. Estou muito honrado com o convite, adorando fazer parte desse programa. Henrique, nós vamos puxar muito para o bem-estar e a felicidade no trabalho, e eu queria começar com esse ponto. Qual a importância de elevar os indicadores de saúde mental e bem-estar, felicidade individual a todos em uma organização? A importância é total, Jurani. Veja, durante muito tempo, quando eu comecei a minha carreira nessa área, quando eu comecei a estudar psicologia positiva, parecia que trabalho e felicidade não se conectavam. Era como se água e óleo, né? Trabalho é onde você tem que produzir, passa o cartão de ponto, deixa suas emoções em casa, entra aqui e produz. E quem sabe no final de semana, nas férias, você vai parar para se preocupar com isso. Aqui é um lugar onde você tem que produzir, onde você não compartilha suas emoções. O que a gente sabe hoje, com mais de 25 anos de pesquisas científicas, é que a nossa crença de que mais sucesso, mais dinheiro traz mais felicidade, ela está invertida. O que nós sabemos hoje em dia é que pessoas mais felizes, que vivem mais bem-estar, elas produzem mais, elas vão muito além do job description. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse programa já passou por essa experiência. Quando você está bem, está trabalhando bem, feliz, bem conectado com as pessoas ao seu redor, você vai muito além. Você recebe ligação de alguém te oferecendo um emprego e você nem quer saber o salário que a outra empresa te oferece. Você quer ficar onde você já está bem. Então, pessoas mais felizes trabalham muito mais engajadas, produzem muito mais. Hoje, isso já é fato científico. Apesar de já ser intuitivo há muito tempo, hoje, cientificamente, a gente sabe que isso é uma verdade. Agora, Henrique, a felicidade ela é estudada há muito tempo, porque nós podemos também dizer que felicidade é uma ciência? Sim, veja, durante muito tempo a psicologia se preocupou fortemente e com muita propriedade, de uma forma muito importante, ela se preocupou em compreender doenças, a compreender por que as pessoas têm depressão, ansiedade, por que as pessoas têm dificuldade de aprender, por que casais não ficam juntos e empresas não prosperam. E, por causa desses estudos, várias intervenções foram criadas para ajudar empresas a elevarem seus resultados, casais a ficarem juntos, crianças a aprenderem e indivíduos a curarem doenças, traumas, depressões. Isso tudo é muito importante e muito bom. Mas o que pesquisadores perceberam no final do século passado é que esse não pode ser o único propósito da psicologia. Quando eu faço uma pergunta, por que as pessoas se deprimem, eu estudo apenas isso. Eu aprendo tudo sobre o cérebro do deprimido. Mas eu não aprendo nada sobre as pessoas que, apesar das dificuldades da vida, vivem tão bem. Eu não aprendo nada sobre resiliência, eu não aprendo nada sobre empresas que, apesar das crises, prosperam tanto, crianças que estudam em escolas com dificuldade de aprendizagem e, de repente, passam em primeiro lugar numa universidade federal. A psicologia positiva foi uma área da psicologia que surgiu para estudar com todo o cuidado científico as experiências bem-sucedidas. Ao invés de eu estudar a doença para tentar criar cura, eu estudo as experiências altamente bem-sucedidas para tentar entender como a gente pode elevar a nossa vida para o maior potencial de sucesso, de produtividade e de bem-estar e felicidade. Henrique, o Dr. Tal Ben-Shahar é uma das maiores autoridades no planeta quando o assunto é felicidade e bem-estar, tá? Inclusive, eu tenho um livro dele aqui na minha estante, já li várias vezes, o livro dele é todo marcado, tá certo? E tem uma passagem, eu não sei se foi numa palestra que eu vi dele ou se é no livro, mas eu sei que saiu do Dr. Tal Ben-Shahar, que ele fala sobre atingir metas, tá, na empresa e a ligação com felicidade, tá? E aí eu vou te fazer a pergunta e aí você pode trazer essa informação e talvez falar um pouco sobre o Dr. Tal Ben-Shahar. Atingir metas leva à felicidade, porque muita gente acha que atingir metas
leva à felicidade. Realmente a gente atingir metas leva à felicidade, Henrique Bueno? Veja, a gente precisa entender que o bem-estar, a felicidade que a gente quer viver na vida, ela envolve várias dimensões, né? Nós não atingimos felicidade em linha direta, né? O próprio Roubin, o instituto que eu trouxe aqui para o Brasil, trabalha com dimensões, com 5 dimensões do bem-estar. Então, ter um senso de direção, saber para onde a gente está indo, é algo importante, né? Todos nós, se a gente caminhar em ciclo, não saber para onde a gente está indo, isso é um problema. A gente tem que ter sentido na vida, a gente tem que ter uma direção na vida. Mas se a gente não aprende a curtir o caminho, isso se torna um problema. Então, eu estabeleci uma meta. Correr feito um doido para atingir essa meta, sem cuidar de mim, sem cuidar das outras dimensões do meu bem-estar, sem olhar para valores importantes para a minha vida. Atingir essa meta e logo depois já começar a pensar na outra, sem celebrar essa meta, sem de fato curtir esse resultado, sem saborear esse resultado, isso vai trazer uma euforia muito passageira, não duradoura, né? Então, o que a gente precisa aprender é como é que eu construo metas, como é que eu tenho direção na minha vida, mas eu aprendo a saborear e a viver e a experienciar o caminho. O Tal Ben-Shahar, Jurani, contando um pouquinho de quem é esse grande professor e esse grande amigo, ele teve uma grande dificuldade em lidar com o perfeccionismo que ele teve a vida inteira, né? Ele sempre foi uma pessoa do esporte, ele começou jogando squash profissional, foi para Harvard ele se pressionava o tempo inteiro, e ele começou a se perguntar, por que eu sempre fui tão bem nas coisas, por que eu cheguei aqui em Harvard, que é um lugar que todo mundo quer chegar, e eu sou tão infeliz? E fazendo essa pergunta, ele acabou chegando na psicologia positiva, e ao longo da sua trajetória de tentar entender o que é felicidade e como eu posso me tornar mais feliz, ele iniciou o curso mais disputado da história de Harvard, que foi um curso sobre felicidade. Desse curso, ele fundou o Roubin Institute, e eu tive a grande honra de estudar enquanto ele era o professor principal desse curso, estudei com ele, e depois de alguns anos eu traduzi o curso dele e trouxe para o Brasil. Então, hoje, no Brasil, a gente, de fato, tem o mesmo curso que ele trouxe. E na trajetória dele, ele decidiu que a felicidade é tão importante, mas tão importante, ainda mais na grande crise de saúde mental que a gente vive hoje, que a felicidade não podia ser estudada só pela psicologia. A felicidade tinha que ser estudada por todas as matérias que compreendem esse estudo. Por exemplo, a história da felicidade, a arte em relação à felicidade, economia tem a ver com felicidade, filosofia tem a ver com felicidade. Aristóteles já estudava felicidade, assim como Confúcio. Então ele começou a criar, e ele desenhou os estudos da felicidade, que é um estudo multidisciplinar da felicidade. Ele criou uma certificação de 1 ano desse curso, e depois ele criou o primeiro programa de mestrado do mundo, com a Centenary University, de estudos da felicidade, e esse ano ou talvez no comecinho do ano que vem, ele vai lançar o primeiro programa de doutorado em estudos da felicidade. E eu tenho a grande alegria de ser professor junto com ele, professor adjunto no mestrado em estudos da felicidade, e quero ser o primeiro aluno dele no doutorado em estudos da felicidade também, porque esse assunto ele tende a continuar crescendo, inclusive no campo profissional, no Brasil e no mundo. Henrique, você falou interessante sobre o Dr. Tal Ben-Shahar, eu já tive aula com ele, né? E você destacou que ele chegou no mais alto posto que poderia chegar, vamos colocar assim entre aspas, mas mesmo assim não se sentia feliz. Então, é lógico, pelo que ele está dizendo, isso talvez aconteça com muita gente, às vezes as pessoas têm muito, já saiu matérias, entrevistas, artigos científicos também sobre esse assunto, às vezes as pessoas têm muito, têm autoridade, têm dinheiro, têm poder, mas não têm esse sentido de felicidade, tá? E aí talvez passe por aquelas 5 dimensões que você falou agora há pouco. Eu acho que é isso aí, né, Henrique Bueno? Jurani, se somos tão mais ricos, por que não somos mais felizes, né? Esse título que eu estou dando é o título de um artigo científico que foi escrito pelo professor Mihaly Csikszentmihalyi, que é um dos fundadores da psicologia positiva, e ele fez um estudo analisando as famílias americanas pelos últimos 70 anos. E quando você olha o estudo feito, o nível de renda e de conforto adquirido pelas famílias americanas em 70 anos é uma loucura. É a família que talvez tivesse uma torradeira em casa e hoje tem 2 micro-ondas, hoje tem um carro elétrico que quando ela chega em casa, o carro avisa que o portão tem que abrir, o portão abre e já começa a cair a água quente no banho e a musiquinha de fundo já liga
e a luz começa a entrar no padrão, na coloração que o indivíduo quer para que ele chegue em casa com conforto e relaxe à noite. Então, o nosso nível de conforto, né? Eu me lembro, 20 anos atrás, quando eu morava com os meus pais, eu tinha cassete, eu tinha que gravar fita cassete da rádio para poder ouvir uma música no carro, né? A gente tinha que levantar para mudar de canal e a gente tinha 3 ou 4 canais que pegavam na televisão, né? Então, o nosso nível de conforto aumentou absurdamente. A gente não percebe muito porque se tornou algo comum. Mas a gente tem muito mais conforto, muito mais coisas ao nosso redor. Estamos vivendo a maior crise de saúde mental que a humanidade já experimentou, né? Muitos de nós vivem isso. A gente está trabalhando em altos postos. Foi o que eu passei 10 anos atrás, quando eu decidi mergulhar na psicologia positiva. A gente não se sente bem. E por quê? Porque nós aprendemos que se eu trabalhar muito, se eu ralar bastante, se eu chegar lá, então eu vou ser mais feliz. Então o nosso cérebro vive em função desse crescimento, de chegar nesse lugar. Muito ligado à dopamina, né? Muito ligado à dopamina. Então, a gente está buscando sempre chegar nesse lugar. E quais são os problemas desse lugar mágico? Primeiro, quando a gente chega nesse lugar, a gente automaticamente começa a pensar no próximo. Sim. Segundo, esse lugar nem sempre é fácil de atingir e, às vezes, a gente não pode atingir. Por exemplo, eu quero um emprego, mas eu sou arrimo de família e não posso trocar o emprego que eu tenho hoje. E terceiro, o ser humano tem um componente na nossa psique que a gente se acostuma. O nome disso é adaptação hedônica. Então, todo mundo que está assistindo esse programa já teve uma promoção, já teve um aumento de salário, já se apaixonou por alguém. A gente se acostuma com pessoas e coisas. A gente se acostuma e aquilo que fazia tão bem para a gente deixa de ser tão importante assim. E com isso, a gente começa a não ter tanto bem-estar decorrente desse novo lugar e a gente não se sente tão bem. Então, a gente precisa aprender a ter direção, como eu falei no comecinho, e, ao mesmo tempo, começar a viver as outras dimensões do bem-estar. Olha, nós estamos conversando aqui na TV Diário com uma pessoa que eu tenho um respeito e admiração imensa. Henrique Bueno é mestre em Psicologia Positiva e Psicologia do Coach e fundador do Roubin Institute no Brasil e em Portugal, que é uma empresa nos Estados Unidos, com 10 anos de experiência em empreendedor e bem-estar, especialista em desenvolvimento humano. Henrique Bueno é palestrante internacional. Aí, Henrique, nós estamos falando em bem-estar na empresa, em felicidade. Bem-estar e felicidade são coisas diferentes? Olha, quando esse estudo começou, Jurani, que pergunta bacana que você fez. No início, né, o Ed Diener, que foi um dos primeiros grandes estudiosos, ele faleceu inclusive no ano passado, foi uma grande perda para a comunidade científica, mas quando ele começou a estudar esse assunto, ele trouxe o conceito de bem-estar subjetivo, que é a mesma coisa que felicidade, mas era um jeito mais fácil de se falar do assunto sem que as pessoas torcessem o nariz. Porque quando a gente fala de felicidade, até hoje tem muita empresa que fala, isso aqui não é assunto para trazer aqui dentro, isso aqui é coisa que você vai fazer nas férias, no final de semana, ou cada um tem o seu jeito de ser feliz, não é algo sério bastante para falar na empresa, ou para a ciência mesmo estudar. Então, o termo bem-estar subjetivo foi cunhado para dizer a mesma coisa de um jeito que fosse um pouco mais suavizado, né? Mas no fundo, sentir bem-estar, sentir felicidade tem o mesmo sentido. O Roubin, por exemplo, o nome do nosso instituto, Roubin Institute, quer dizer felicidade, bem-estar integral, que no fundo, é a nossa definição de felicidade. E depois do intervalo comercial, eu queria que você falasse sobre um tema interessante. Por exemplo, nós temos problemas nas empresas e em casa. Nós temos cobrança o tempo todo, tá certo? Nós cobramos de nós mesmos, tá? E aí a pessoa pode perguntar, ora, como é que eu vou chegar em felicidade se eu tenho muitos problemas, tá? Como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz se eu tenho um problema todo dia? Aí depois do intervalo comercial, eu queria que você tocasse nesse tema. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos aqui na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento, conversando com um palestrante internacional, Henrique Bueno. Voltamos já.